Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no dia 2 de agosto, sábado da 17ª semana do Tempo Comum. Hoje a família franciscana celebra a festa de Nossa Senhora dos Anjos e também a indulgência da Porciúncula ou indulgência do perdão de Assis, que São Francisco obtivera do Papa e que for estendida a todas as igrejas matrizes e também todas as igrejas franciscanas, nesse dia 1º de agosto até o dia 2 à noite. De modo que se você entra numa igreja matriz ou numa igreja franciscana e se confessa, reza o creio, um Pai Nosso, uma Ave Maria, um Glória ao Pai, na intenção do Santo Padre o Papa, você obtém assim a indulgência da Porciúncula ou perdão de Assis, que acontece na festa de Nossa Senhora dos Anjos. O nosso evangelho é retirado do livro de Mateus, capítulo 14, versículos de 1 a 12. Naquele tempo, Herodes ouvira dizer o que estava acontecendo na cidade sobre um tal Jesus. Ele começou a pensar então consigo: é João Batista que ressuscitou dos mortos. Por isso ele realiza todas essas obras. De fato, Herodes tinha mandado prender João, porque João o acusava de estar unido ilicitamente à mulher do seu irmão Filipe, Herodíades. Herodíades odiava João Batista. Herodes queria matá-lo, mas tinha medo do povo, porque o povo tinha João Batista como um grande profeta. Mas chegou o dia da festa de aniversário do rei Herodes, e ele deu um grande banquete para os seus maiorais. A filha de Herodíades entrou na sala e dançou para o rei, e agradou a todos. E o rei, embriagado, prometeu à moça que ele lhe daria tudo aquilo que ela lhe pedisse. Ela fora até a sua mãe e perguntou então o que deveria pedir ao rei. E Herodíades sugeriu: peça a cabeça de João Batista. Herodes ficou muito entristecido, mas ele não podia voltar atrás porque ele dera e fizera uma promessa diante dos seus maiorais. Por isso ele ordenou que os guardas fossem até os cárceres, ali degolasse João Batista, trouxesse a cabeça e entregasse a moça. E assim eles o fizeram. Trouxeram a cabeça de João Batista numa bandeja, entregou a moça e a moça levou para sua mãe Herodíades. Quando ficaram sabendo, os discípulos de João Batista vieram e sepultaram seu corpo, e depois foram avisar a Jesus o que tinha acontecido. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, hoje estamos celebrando uma festa muito especial para nós franciscanos, que é a festa do perdão de Assis, ou indulgência da Porciúncula. Que nosso Pai São Francisco obtivera autorização do Papa para celebrar anualmente essa peregrinação, de modo que todos aqueles e aquelas que entrassem numa igreja de Nossa Senhora dos Anjos nesse dia, convictos de fé, realizassem uma confissão, orassem na intenção do Papa, iriam obter o perdão de Assis, ou indulgência da Porciúncula. A primeira leitura nos fala justamente sobre o jubileu dos 50 anos. De 50 em 50 anos, Israel deveria trocar as trombetas para celebrar um jubileu, onde as dívidas eram sanadas, os escravizados eram libertos e toda a terra deveria descansar para proclamar um ano de graça do Senhor e assim obter o perdão e a reconciliação com o Pai. Isso deveria ser celebrado de 50 em 50 anos, um jubileu sagrado, festa de perdão, de reconciliação e também de identidade, firmar a identidade do povo como um povo de Deus. Por isso está no livro do Levítico, uma festa de perdão, de reconciliação e principalmente de restauração da consciência que é um povo consagrado ao Senhor. No evangelho de hoje nós encontramos aqui um triste dilema de Herodes. Herodes embriagado, Herodes que, movido pelo álcool, fora capaz de fazer um juramento, uma promessa muito séria, porque aqui nós nos deparamos com as debilidades humanas do rei Herodes, que se deixava conduzir pela embriaguez da luxúria e também pela embriaguez do álcool, e assim, consequentemente, trouxe grande prejuízo para vidas humanas.
Se no evangelho da partilha dos pães, da multiplicação dos pães, Jesus gerava vida, aqui no banquete de Herodes ele gera morte, falsidade e também ganância. Por isso, Herodes ouve dizer as façanhas que está fazendo um certo homem chamado Jesus. Ele não conhece Jesus. E quando as informações chegam até ele, ele começa então a fazer as suas reflexões e declarar também os seus resultados. É João Batista que ressuscitou dos mortos. Herodes vai pensar que ali é João Batista que ressuscita dos mortos. Por isso ele vai dizer, João Batista ressuscitou dos mortos e por isso ele realiza esses grandes feitos. O rei Herodes então vai dar um grande banquete para celebrar o seu natalício, o seu dia natalício. E é justamente aqui que vai acontecer a debilidade, a sua fraqueza, porque aqui ele vai se deparar com as suas limitações humanas. Ele vai fazer uma promessa diante de uma dança que o agradou, de que daria a essa moça o que ela quisera. Por isso ela vai pedir à sua mãe que diga o que ela deve pedir, então ela vai pedir a cabeça de João. Herodes não tem saída. Ele fizeram uma promessa. E, movido pela luxúria e movido pelo álcool, ele será capaz de decretar então a morte de João. Por isso agora nós nos deparamos com um banquete que gera morte. Com um banquete que é movido por luxúria, por falsidade, por enganos e que é capaz de produzir a morte de João, numa tentativa de calar a palavra do profeta. Mas a palavra não se cala. É aquilo que Jesus um dia ensinou. Se os profetas se calam, as pedras falam. As pedras falarão. Por isso, então, agora nós nos deparamos com esse dilema totalmente contrário ao banquete de Jesus que vai gerar a vida, que vai gerar a partilha, a confiança e a fé em Deus. E também, por outro lado, esse banquete de Herodes, que gera morte, que gera desconfiança, intriga e que é capaz de tentar calar a voz do profeta. Meus irmãos, minhas irmãs, todas as passagens bíblicas, elas inspiram a minha conduta e elas também inspiram a sua conduta. De modo que muitas e muitas vezes nós nos veremos ali, porque a palavra de Deus é um retrato das emoções, dos comportamentos e também dos condicionamentos históricos dos povos. Por isso hoje nós nos deparamos nesta festa do perdão de Assis com esse dilema de Herodes. Ao celebrar na primeira leitura um ano de jubileu de 50 anos para perdoar e reconciliar, também nós participamos do banquete jubilar de Herodes, que vai conduzir um profeta à morte. Que esta palavra de hoje seja para mim e para você um grande conforto e uma grande convocação para renovar a nossa fé. Eu quero manifestar o meu agradecimento à paróquia de Nossa Senhora Aparecida em Petrópolis, à paróquia de São Sebastião do Rio de Janeiro, pelo acolhimento ao povo aqui da Guatemala. Graças a Deus foi uma viagem muito bonita, muito tranquila, porque nós também experimentamos a força da acolhida da família Capuchinha presente no Rio de Janeiro. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. Nossa Mãe tão querida, no céu verei um dia. Salve Maria, salve Maria, dos anjos, rainha, salve Maria. Nossa Senhora dos Anjos, rogai por nós. E um grande abraço ao povo de Tambacuri.